Na Era do Espírito. Bom dia, caros ouvintes da Rádio Guarujá, 1420 kHz AM, Florianópolis, Santa Catarina. Estamos iniciando o programa Na Era do Espírito, patrocinado pelo Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Meu nome é Narbal Almeida Júnior e vou continuar falando sobre as leis morais, apresentando hoje a lei de destruição. A primeira questão desse capítulo, a 728, ela é a seguinte: Kardec pergunta: é lei da natureza a destruição? E os espíritos respondem: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. E Kardec adianta uma outra pergunta: o instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais? E os espíritos respondem: as criaturas são instrumentos de que Deus se serve para chegar aos fins que objetiva. Para se alimentarem, os seres vivos reciprocamente se destroem. Destruição essa que obedece a um duplo fim: manutenção do equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e utilização dos despojos do invólucro exterior, que sofre a destruição. Comento: para nós, destruição pode parecer uma coisa ruim, uma coisa que não tem objetivo, uma coisa desnecessária. Mas destruição, na visão de Deus, ela tem um objetivo: né? Empurrar a gente para frente, fazer a gente progredir. Porque esse é o grande objetivo da vida, pelo menos da vida inteligente, é progresso. Então, Kardec pergunta o seguinte: se a regeneração dos seres faz necessária a destruição, por que o cerca a natureza de meios de preservação e conservação? E aí os espíritos respondem: a fim de que a destruição não se dê antes de tempo. Toda destruição antecipada obsta ao desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso foi que Deus fez que cada ser experimentasse a necessidade de viver e de se reproduzir. E aqui podemos ver que essa destruição, da lei de destruição, não é uma destruição maléfica, ela tem um objetivo, né? E ela não pode ser antecipada, porque as coisas devem existir um tempo que Deus previu para que elas cumprissem o seu desígnio. Antecipar esse fim, antecipar essa destruição, provoca, né, um atraso ou corta o desenvolvimento da inteligência, o progresso do ser. E então vem uma pergunta muito interessante, que é 730. Uma vez que a morte nos faz passar a uma vida melhor, nos livra dos males desta, sendo, pois, mais de desejar do que de temer, por que lhe tem o homem instintivamente tal horror, que ela lhe é sempre motivo de apreensão? E a resposta dos espíritos: já dissemos que o homem deve procurar prolongar a vida para cumprir a sua tarefa. Tal o motivo por que Deus lhe deu um instinto de conservação, instinto que o sustenta nas provas. A não ser assim, ele muito frequentemente se entregaria ao desânimo. A voz íntima, que o induz a repelir a morte, lhe diz que ainda pode realizar alguma coisa pelo seu progresso. Então, o instinto de conservação é que não nos deixa desistir da vida, para que a gente consiga realizar e não desistir facilmente daquela nossa programação para a vida, daquilo que a gente precisa fazer e que vai levar a gente ao nosso progresso espiritual. E na questão 732, Kardec pergunta o seguinte: será idêntica em todos os mundos a necessidade de destruição? E aí os espíritos respondem: guarda proporções com o estado mais ou menos material dos mundos. Cessa quando o físico e o moral se acham mais depurados. Muito diversas são as condições de existência nos mundos mais adiantados do que no vosso. Então, quando a gente
tiver, né, aquele merecimento e o progresso, a gente vai ter um mundo onde não vai haver necessidade de destruição. E Kardec insiste na questão 733, né? Entre os homens da Terra existirá sempre a necessidade da destruição? E aí os espíritos respondem: essa necessidade se enfraquece no homem à medida que o espírito sobrepuja a matéria. Assim é que, como podeis observar, o horror à destruição cresce com o desenvolvimento intelectual e moral. Podemos observar então que tudo nos leva a querer melhorar, né, progredir, para poder pegar sempre um mundo melhor, onde a gente vai achar que está tendo mais justiça, né, e que as coisas não vão ter tanto sofrimento como a gente vive nesse mundo hoje. Por isso que a gente tem que se preocupar em progredir moralmente para poder ter direito a esses mundos mais avançados. Na questão 734, Kardec pergunta o seguinte: em seu estado atual, tem o homem direito ilimitado de destruição sobre os animais? E os espíritos respondem: tal direito se acha regulado pela necessidade que ele tem de prover ao seu sustento e à sua segurança. O abuso jamais constituiu o direito. Na questão 737, Kardec pergunta o seguinte: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? E a resposta: para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos que, em cada nova existência, sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Até a pergunta anterior, a gente estava falando da destruição geral ou da destruição provocada pelo homem, mas necessária para o seu próprio sustento. Agora, Kardec muda o rumo da prosa. Ele pergunta dos flagelos, quer dizer, furacões, chuvas torrenciais, tempestades, maremotos, terremotos, vulcões, né, coisas que a natureza provoca, né, de alteração no mundo, muitas vezes violentas e matando muitos seres humanos. E aí, os espíritos respondem que é para fazer a gente progredir mais depressa, que é para renovar, às vezes, o meio ambiente, né, renovar a matéria. Para provocar em nós, seres humanos, né, a necessidade de acertar, de consertar, né, que vai levar sempre a gente para frente, no progresso. E na questão 738, Kardec pergunta então o seguinte: para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? E os espíritos respondem: pode e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se faça sentir a sua fraqueza. E Kardec faz outra pergunta nessa questão. Mas esses flagelos tanto sucumbem o homem de bem como o perverso. Será justo isso? E os espíritos respondem: durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo. Entretanto, de maneira diversa, pensa depois da morte. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo bem pouca coisa é. Um século do vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses de que tantos vos queixais. Representam o ensino que se vos dá e que vos servirá no futuro. Os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo formam o mundo real. Esses, os filhos de Deus, e objeto de sua solicitude. E com o tempo acabando, eu vos desejo um ótimo final de semana. E que Deus os abençoe. Na Era do Espírito.